Então, boa noite a todos. Começar mais uma palestra aqui no Instituto. Então, a última palestra que eu fiz, foi sobre Dignity Infinita, um tema assim, bastante abstrato, nunca é bacana, você... Assim, é um tema cansativo, tal, foi uma palestra de 1h40 tal, mas eu acredito que eu consegui passar bem a ideia, mas dessa vez nós vamos para um tema mais concreto, e que é uma espécie de epidemia, Então nós vamos falar da impureza e como combatê-la com a castidade, certo? Essa demanda chegou através do... Assim, veio para usar a linguagem dos terapeutas, É como se chegasse uma queixa que a pessoa reclamando do seguinte, Pô, por um lado nós temos o mundo que está naquela música do Menudo, que é o Não Se Reprima. Você tem que sair do armário, você tem que expressar toda a sua sexualidade, você tem que curtir a vida, aproveitar a vida, tem show da Madonna lá para mostrar todo tipo de putaria, tem toda a série, ou tem até aplicativo, tipo esses Tinder da vida e tal, ou seja, é tudo para pressionar a pessoa à liberdade sexual, que não é liberdade, mas a dita tal liberdade sexual. E aí a pessoa pensa, não, então, essa vida tá me dando um vazio. Vou buscar as sabedorias transcendentes da religião. E aí a pessoa, onde é que o catolicismo está mais sério, por exemplo? Aí ele vai lá nos grupos tradicionais. E não raro, nesses grupos tradicionais tem muito o quê? Moralismo. Tem muito moralismo. Porque a gente está num mundo confuso. Veja, aqui não estou falando mal dos tradicionalistas. A gente tem que ter um pouco de compaixão. Eu vou falar um pouco sobre isso no slide posterior, Assim, nós temos um tempo confuso, então nós temos que ter paciência com as pessoas. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa, na ânsia, digamos, de defender a doutrina, etc., ela deixa de lado um pouco a compaixão, a misericórdia, e começa e troca isso por um moralismo rígido, que não é próprio do católico. Isso é mais, o moralismo rígido é mais do protestante, do puritanismo. Então você veja, como eu falei muito em palestras do ano passado, nós estamos diante daquela estratégia da pinça, de duas oposições que elas não são superação. Elas são contrários um dos outros, mas ela nos deixa preso numa situação existencial realmente deprimente. Porque de um lado, você tem os libertinos, que diz, não tem problema você dar vazão aos seus desejos, e do outro lado você vai ter os puritanos, ou jansenistas, se a gente usar o termo mais histórico, que é aquele puritanismo da regra. Não pode, tá errado, você vai para o inferno, etc. Ou seja, um moralismo condenatório. Então, a pessoa, diante desse quadro, ela realmente se sente perdida. Ela realmente se sente perdida. Então, tipo assim, ela tem um problema, por exemplo, de impureza, aí ela vai tentar buscar o problema da castidade, mas a castidade meio que tem que ir goela abaixo, na base do porrete e tal. Então essa palestra é para tentar dar um pouco de luz para essa situação confusa que nós nos encontramos. E que se encontra até mesmo, esse problema que se encontra até mesmo dentro do tradicionalismo católico. Então você vai numa igreja que é mais modernista, você está na libertinagem lá do Marcuse, etc. Você até vai se confessar, o padre diz isso não é mais pecado, que é um absurdo. E do outro lado o cara diz assim, cara, isso aí é imperdoável, não sei o que, e meio que deixa o cara no desespero em vez de auxiliá-lo, certo? Então vamos lá. Qual que é o objetivo da palestra, Então, como eu já falei em palestras anteriores, dessa palestra é economizar com o terapeuta. Então você, não quer gastar com o terapeuta e tal. Essa palestra aí é para te auxiliar, a economizar com o terapeuta. Quem não sabe, eu sou... tudo bem, eu sou formado em engenharia de alimentos, tal, mas eu tenho especialização em logoterapia, aconselhamento e orientação espiritual e estudo, atualmente, psicologia atomista. Então, posso falar com certa propriedade, assim, eu posso dar uns certos conselhos, umas certas direções para economizar com o terapeuta, certo? Então, como eu estava falando, essa dificuldade do mundo libertino do lado e do mundo moralista, no mau sentido da palavra. Qual que é o bom sentido do moralista? O que estuda moral. A pessoa que estuda moral, parabéns para ela. É um campo de estudo, é uma ciência muito difícil. Principalmente nos hard cases, nos casos difíceis. Pode ou não pode? É lícito ou não é? Convém ou não convém? O moralista ele tem que ter
toda uma bagagem doutrinal muito densa, certo? É atividade pra gente grande. Então, um moralista no bom sentido, aquele que estuda moral, é bom. Porém, a gente tem um moralista no sentido pejorativo, que é o que eu estou usando. Que é o que pega a regra, ele acha que a regra é um porrete para bater na cabeça dos outros. Esse aí é um moralismo ruim. Ou seja, a pessoa vai lá e critica a outra. Né? E tem umas nuances aí na hora de você criticar, na hora de você admoestar. Né? Não é assim, batendo em todo mundo. Então... E isso é um caso que chega a testemunhos para nós que isso acontece. Então, tipo assim, é um caso imaginativo. Não, são queixas que chegam, né? A gente, como apostolado católico, a gente recebe, assim, alguns testemunhos e tal. Pessoas vêm aqui no Instituto, compartilham casos, né? Assim, casos até que, às vezes, infelizmente, é o padre que está sendo moralista. Né? E tal. Né? Mas vamos lá. E para fazer essa palestra vai ter duas partes. A primeira parte, nós vamos analisar o testemunho do Fran Ortved. Ele saiu da homossexualidade ativa para viver castamente. Então nós temos a foto dele aqui, né? Dele agora católico, né? A esquerda ali, né? Católico e o outro ali, ele era meio modelo e tal, né? Virado no alho, né? Então... do outro ali. Ele fez uma entrevista, tá lá no blog Caballero del Pilar, que pode ser acessado pelo Info Católica. Então tem uma entrevista com ele. Eu lembro que quando eu decidi fazer essa palestra, eu cheguei assim, putz, essa entrevista, quando eu li a primeira vez, me chamou muita atenção. Porque a gente consegue tirar muita lição dela. Muita lição. Por isso que eu trouxe ela pra cá. Ela que vai ser a base para desenvolver essa palestra. Né? Por quê? Vamos lá. Já explico o porquê que o caso do Ortved me chamou a atenção. Então, uma das dificuldades que a gente tem, quem acompanha o Isa Notícias já viu várias vezes a gente falando disso. E vamos falar de novo. Qual que é um dos problemas da pastoralidade moderna? Certo? É que ela está contaminada de humanismo. Humanismo. Certo? O que isso significa na prática? A visão do sobrenatural e da graça divina meio que está... Se ela não está ausente, ela está em segundo plano. E aí se tem uma visão extremamente otimista do homem que não faz muito bem. A gente não pode ter uma visão muito pessimista do homem, senão a gente cai no desespero. E nem uma visão muito otimista do homem, senão a gente cai em presunção. E o humanismo, aplicado à pastoral, traz esses problemas. E a pastoralidade moderna, ela bebe muito do Carl Rogers, que é o pai da psicologia humanista. E o Carl Rogers, ele diz o seguinte, então eu sou terapeuta, vem uma pessoa com um problema para me atender. Aí o Carl Rogers dá um manualzinho que é o seguinte, primeiro você acolhe, depois você escuta e depois você aceita. Certo? E assim, o Carl Rogers nunca me desceu muito bem, sabe? Mas vamos lá. Né? Aí, lembra, teve aquele Isa Notícias que a gente falou lá, né? Que o cara dizia, não, eu tinha uma pastoral lá que eu acolhia homossexuais e tal. Aí, tá, legal, você acolhia e fazia o quê? Não, eu acolhia. Tá, você acolhia e fazia o quê? Não, eu acolhia. Não, tipo assim, você não dirigia as pessoas? Não, eu acolhia e escutava. Não, e dirigia as pessoas para conversão? Não, eu acolhia e escutava. A pastoral moderna é isso. Porque é o seguinte, vamos lá. O problema desses três termos é em que espírito eu leio ele, certo? Alguém pode chegar e dizer assim, o que é acolher? A pessoa está com um problema, eu vou chegar chutando ela? Não. Eu vou chegar, dando o máximo de confiança possível para que possa ter um bom relacionamento, né? Terapeuta-paciente. Então, a acolhida não é problema. Depois, você vai escutar. Como é que eu vou saber o problema da pessoa se eu não escutar? Certo? Então, até na escuta tá ok, escuta. E aceitação? No bom sentido da aceitação é o seguinte. Às vezes a queixa da pessoa, ela é realmente assim, deprimente.
Tipo, essa pessoa está realmente no fundo do poço. Você pode usar a aceitação no seguinte sentido. Caramba, que história surreal. Mas eu vou aceitar que você está falando a verdade, que você está no fundo do poço. Acabou aí? Aí que tá o problema. Não acaba aí. Tipo assim, agora vamos sair do poço. O terapeuta vai ajudar a pessoa a sair do poço. Porém, isso é num espírito bom, né? Ou seja, a gente pode encarar esses 3 termos no sentido relativista. A gente acolhe, tá, trata bem. A gente escuta, tá, a gente escuta. E a gente aceita. Independentemente do que a pessoa falar, o que ela acha, o que ela pensa, você não contraria o paciente, jamais. Você só aceita o que ele fala e jamais contraria. E tenta trabalhar. Tá, mas se o cara tá equivocado, não, só aceita, tal. Qual que é o problema? O problema é o seguinte. Nós estamos diante da ditadura de relativismo. Como já falava o Bento XVI, o próprio Papa Francisco admite, né, que tem a ditadura do relativismo. Então, tipo assim, esses termos eles vão ser interpretados da maneira relativista. Então, eles são termos ambíguos que vão contra, né, a fé católica. Mas os modernistas, eles usam ele não é à toa, eles usam ele de propósito. Por quê? Porque eles querem uma brecha. Aí você cai igual aquele cara lá de Portugal. Não, acho que não é de Portugal. É um cara que tá num desse dicastério, acho que é o da educação, o dicastério da educação lá. O modernista que tá no dicastério da educação. Ele fica nessa, não, eu acolho e escuto. E o que mais? Acolho e escuto. Não, acolho, escuto e aceito. Acolho e escuto. Tá, mas pra onde é que essa pessoa tá indo? Pra onde é que ela vai? Não, eu acolho, escuto e aceito. E não sai do lugar, esse é o problema. Você não sai de lugar, você vai de lugar nenhum e chega a nada. Por mais que você acolha, por mais que você escuta, que são 2 atitudes boas, né? Mas essa questão da aceitação aí, tipo, o que se entende por aceitação, pelo amor de Deus? Isso tem que ficar claro. Então, são termos ambíguos e eles aproveitam, né? Por que os modernistas insistem nesses termos ambíguos? Porque, ao mesmo tempo que eles simulam que eles têm compaixão da pessoa, eles relativizam a doutrina. Não, eu tenho que aceitar e eu não tenho o direito de impor a minha visão a outra pessoa. Ou seja, você fica nesse relativismo, né, e tal. E isso pode, né, criar uma tal magnitude, não é o tema dessa palestra, mas, né, que o pessoal vai achar que no processo de escuta e aceitação está uma coisa chamada diálogo do espírito. Vocês já ouviram, né? Tem palestras minhas anteriores falando do diálogo de espírito. O que é o diálogo de espírito? Cara, é uma terapia de grupo, é uma técnica de terapia de grupo. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim, não tem garantia nenhuma disso. Tira o Espírito Santo do rolo, né? Mas aí eles chamam isso de diálogo de espírito. Então, assim, é muito pretensioso esse humanismo, essa psicologia humanista aplicada à espiritualidade. E assim, qual é a chance de uma pessoa pegar um pastoralista que foi educada nesse tipo de psicologia? Alta. Então a pessoa vai, procura a igreja buscando ajuda e o que ela vai ter? Acolhida, escuta e aceitação. Aceitação no sentido de tipo, não, legal, bacana. Não, se tu acha, tá tudo bem. E a pessoa quer um direcionamento e não consegue. Então, esse é um problema grave. Então vamos lá, por que me chamou a atenção da entrevista? Por que eu vou usar a entrevista do Orvich? Porque o Orvich, ele fala a linguagem católica. Quando ele vai dar o testemunho dele, certo? Ele fala a linguagem católica. Então, antes de começar a analisar, eu quero que prestem atenção nisso. Os termos que ele usa, como ele fala e tal. Porque o que acontece? Aqui um pouco de teoria do conhecimento, né? Em breve a gente vai ter um seminário de psicologia atomista. Uma palestra vai aprofundar mais isso. Aqui é só o... Então, quem é especialista em psicologia, não briguem comigo. Esse aqui é só um esqueminha para entender minimamente a questão. Veja, eu chamei de imaginário o que tecnicamente se chama de sentidos internos. Né? E o que acontece? Os nossos sentidos externos captam a realidade ao nosso redor. Os sentidos internos, digamos assim, armazenam, certo? Nesse imaginário, que eu chamei de imaginário aqui para simplificar, é assim. Eu interpreto o termo imaginário como os 4 sentidos internos. E aí o que acontece? Acontece um processo chamado abstração, porque nós temos, né, uma faculdade espiritual, que é o intelecto.
né? Que nela estão a inteligência e a vontade. Então, a nossa inteligência ela trabalha com universais, ou seja, das coisas singulares, conforme a gente vai observando a realidade, nós vamos criando conceitos universais. Então, quando eu abstraio algo da realidade, eu formo um conceito. Eu tento aplicar aquela palavra para descrever muitas coisas. Então, por exemplo, homem. Né? Ah, qual homem? Aquele ator, aquele bombeiro, o José, o João, tal. Esses são homens singulares. Agora, quando eu falo homem, o que é o homem? Animal racional. Aqui eu tenho um conceito de homem, um conceito abstrato de homem, que vale para qual homem? Para todos os homens. Então, o ser humano ele tem essa conceituação. Ele cria conceitos que são definição das coisas que vale para as coisas enquanto na sua característica universal. Da concatenação de conceitos, eu formo juízos. Então eu chego e digo, Sócrates é homem. Ou seja, eu já tenho o conceito de homem e eu sei quem é Sócrates. Eu digo, Sócrates é homem. Eu tenho um juízo, eu tenho uma concatenação. Né? Ou, todo homem é mortal. Veja, eu tenho o conceito de homem e eu tenho o conceito de mortal aqui. Eu tenho dois conceitos, eu concatenei os dois. E fiz essa formação. No juízo eu vou ver se a coisa ela é verdadeira ou falsa. Ah, ela é verdadeira. Levo pro coração, por assim dizer. Não, ela é falsa, vou jogar fora. Né? Isso aqui é conversa mole. Por quê? Porque da concatenação de juízos, eu formo raciocínio. Então eu pego uma ideia, junto com outra ideia, que eu junto com outra ideia, e vou formando o meu raciocínio e a minha argumentação. Né? Então, a formulação do conceito é a primeira operação do intelecto, a formação do juízo é a segunda operação do intelecto, e o raciocínio é a terceira operação do intelecto, também chamada de ração. Tranquilo? Então o que acontece? Cara, eu só assisto novela da Globo. Eu só consumo cultura geek. O meu imaginário está completamente poluído. Ou seja, os exemplos que eu trago para a minha vida, para fazer a minha abstração, é o que está na novela, é o que está nessa cultura pop, aí completamente hipersexualizada e tal. Ou seja, eu vou formar conceitos errados. Esse é o problema. Se eu formo conceitos errados, o meu juízo vai estar meio atrapalhado. E se o meu juízo vai estar meio atrapalhado, o meu raciocínio vai estar horrível. Todo mundo pode perceber, assim, observe, assim, tem certas pessoas assim que vão num podcast, nesses podcasts que existem, e os caras começam a falar, como eles não têm uma vida de estudo tal, e o que eles estão querendo falar? Eles repetem o que o mundo repete. Dá pra ver que eles não têm profundidade. E aí dá pra ver quando eles são provocados pra, vai um pouquinho mais fundo, você começa a ver a confusão mental da pessoa. Uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra hora ela fala outra, e ela não se dá conta disso e tal. Por quê? Ou seja, um imaginário poluído, né, não vai conseguir, ou dificilmente vai conseguir, chegar a juízos corretos. Vai conceitualizar. Então, você veja, vamos lá. Pô, eu assisto novela. E aí vem um católico e chega e fala, você não pode ficar furando o olho do outro lá. Não, mas não tem problema. O que importa é a paixão. Aqui a gente teve uma atração aqui. Tá? Ou seja, a novela vai te ensinando que você tem que seguir seus impulsos, etc. Que não tem problema de divórcio e tal. Toda uma agenda, né, anticristã estão nessas novelas. Então ela vai ter uma noção de certo e errado completamente distorcida. E aí quando você chega e fala de castidade, do conceito de castidade, não vai entrar na cabeça da pessoa. Por quê? Porque ela sequer consegue imaginar o que é uma pessoa casta. E é por isso que nós temos dois problemas. Primeiro problema, como a pessoa não sabe o que é castidade, ela vai te zoar quando você falar daquilo. Ou ela vai te achar estranho. Né? Por quê? Porque o imaginário dela está repleto de outras coisas. Esse é o primeiro problema. O outro problema é o seguinte. Eu descobri o que é castidade. Mas há pouco tempo eu estava com o imaginário poluído. O que vai acontecer? Eu vou virar o moralista condenatório. Porque eu sei o que é castidade, mas eu ainda não tive grande experiência ou um grande aprofundamento no que é exercer essa virtude. Esse é o problema. Certo? Mas por que eu estou falando isso? Novamente, a importância da linguagem.
Se eu não formo conceitos claros, se eu não defino bem as coisas, dificilmente eu vou chegar a juízos claros e dificilmente eu vou ter raciocínios e argumentações corretas. Esse é o problema. Então, por exemplo, uma vez, estava lá no trabalho e eu falei uma determinada coisa, dei uma determinada opinião e a pessoa me chamou de machista por causa dessa opinião. Na verdade, chegou assim, não, Augusto, você está sendo machista. Não, Augusto, eu acho... Não, ele falou assim, Augusto, eu acho que tu é machista. Eu fiquei assim, cara, eu não sei se eu sou machista, porque nunca me explicaram o que é machismo. Como eu não sei, como nunca me disseram o que é machismo, eu não sei dizer se eu sou machista ou não. Nunca me deram essa definição, o que é machismo. Tal. Aí o cara foi lá, pegou no dicionário. Chegou assim, vamos abrir o dicionário aqui. Ou seja, o cara me acusou de machista sem saber o que é machismo. Comum hoje em dia. Aí no dicionário tá falando assim, machismo é a pessoa que pensa que os homens são superiores às mulheres. Tal. Tá, então eu, pra ser machista, eu tenho que achar que o homem é superior à mulher. Sim, é. Chega assim, olha, em quê? Daí o cara bugou. Assim, ó, vamos lá, no esporte físico, o homem é superior à mulher. Mas geralmente no cuidado pessoal, por exemplo, enfermagem, né, ter atenção com os filhos, a mulher é melhor. Ué, em algumas coisas o homem é melhor e em outras coisas a mulher é melhor. Então eu sou semi-machista. Para algumas coisas eu sou machista. Você veja, o que é isso? Falta de clareza na hora de você fazer a conceituação. Falta de clareza. Né? O fatista, você é fatista. Cara, fascista é um termo técnico, né? Tanto ligado na ciência política, quanto ligado à história, né? Que você consegue identificar exatamente... mas assim, a pessoa chega e fala assim, você é fascista. Mas por que você é fascista? Porque você falou uma coisa que ela não gostou. Isso não é critério para chamar outro de fascista ou não? Pô, ela nem sabe o sistema de regime que eu defendo. Meu amigo, eu defendo o sistema de Cristo Rei, né? Não tem nada a ver com fascismo. Ou seja, as pessoas não... Elas falam de coisas que não sabem por quê. Imaginário fraco, papagaiagem, e não conceituam direito. Formam conceito sem saber o que ele é. Né? A gente tem esses problemas. Bom, então a gente viu o caminho, né, do imaginário, ou seja, a maneira como a gente percebe as coisas no mundo, ela influencia na nossa forma de pensar. Então, se eu consumo lixo cultural, eu vou ter ideias lixo. Certo? Tá. Agora, só que a alma não é só de baixo para cima. E também existe a influência de cima para baixo. Ou seja, você vai lá e tem um professor marxista que começa a colocar um monte de ideia de minhoca na tua cabeça. Essas ideias erradas que ele colocou na tua cabeça vão influenciar na maneira como você enxerga a realidade. A alma humana ela é dinâmica nesse sentido. Né? Mas... Veja, onde é que está o problema, geralmente? Porque a ideia daí vai influenciar na maneira que você vai interpretar as imagens que estão no teu imaginário. As experiências que estão no teu imaginário. Então, por exemplo, você vai lá e pegou um monte de professor esquerdista, que é o problema que a gente tem hoje. E aí a pessoa, sei lá por quê, mas ela teve azar na vida, e ela acha que esse azar na vida é porque existe uma discriminação, como é que é um racismo estrutural, em que todo mundo quer prejudicar ela, mas não tem consciência disso. A pessoa realmente acredita numa ideia dessa. Então ela sempre fica culpando a sociedade, sempre fica culpando os outros e tal. E às vezes o problema é, ela não teve a qualificação necessária para conseguir aquele emprego. Ou ela não é uma pessoa educada, ela é uma pessoa realmente muito grossa, a pessoa não gosta de ficar perto dela, tal. Ou seja, ela tem problemas de imperfeições que afastam as pessoas e tal. Mas veja, botaram umas ideias na cabeça dela que tipo, a culpa é sempre dos outros. As pessoas que são racistas, as pessoas que são machistas, as pessoas que não sei o quê. Então, tipo assim, ideias equivocadas fazem com que você perceba e interprete a realidade de maneira equivocada também. Certo? Então, faça essa observação preliminar para a gente poder tirar mais coisas do testemunho do Horvitz. Por quê? Porque o Horvitz ele fala a linguagem católica. Ele sabe do que ele está falando. Ele vai explicar bem a história dele. Ele vai saber bem a noção de causa e efeito e tal. E isso me chamou a atenção na entrevista dele.
Então, Navesh, né, que é o entrevistador, ele vai perguntar para ele sobre como é que foi a infância dele, as feridas afetivas e os condicionamentos. E ele vai responder: antes de tudo, desejo que tudo o que vou relatar seja para a glória de Deus e salvação das almas. Amém. Por que ele fala isso? Zero vaidade, ele não quer aparecer. Ele quer que o testemunho dele sirva para animar os outros a chegarem a Deus. Isso é muito importante. Então a gente já tem o primeiro passo de humildade aqui. Segundo passo, ele fala: sou Fran Orvich, tenho 29 anos, vivo em Madrid. 29 anos, acho que essa entrevista ou é do ano passado. Assim, hoje ele tem ou 30 ou 31 anos. 32 anos no máximo. Vivo em Madrid, Espanha. Venho de uma família católica. Tenho 4 irmãos, sou caçula. Durante minha infância, cresci em um ambiente hostil. Razão pela qual minha infância foi muito dolorosa e com bastantes feridas. Porque via constantemente meus pais discutirem entre eles. Tinham brigas muito fortes e frequentes. Havia gritos na casa e situações que nenhuma criança jamais deveria viver. Ou seja, isso é um detalhe, né? Quem lê Mercedes Pallet percebe isso claramente, né? Que é o seguinte. Assim, onde é que a gente aprende o amor? Daquilo que eu falei no slide anterior, onde é que a gente aprende o amor? A gente aprende o amor ouvindo a pregação do padre, indo no site do padre Paulo Ricardo, que é excelente, tá? Não estou aqui tirando. Não, nós aprendemos o amor mais concretamente vendo a maneira como o nosso pai trata a nossa mãe e a nossa mãe trata o nosso pai. É pelo exemplo que a gente aprende o amor inicialmente. Porque, eu tenho o exemplo do meu pai e da minha mãe, eu tenho um imaginário de amor ali, se eles se amam. Agora, eles, em vez de se amar, eles vivem se brigando. Peraí. Aqueles que deveriam se amar vivem se brigando? Qual que é a ideia que a pessoa vai tirar disso? Esse negócio de amor não existe. Esse negócio de amor não existe. Entendeu? Ou ele vê o pai e a mãe brigando e ele pensa, eu sou um peso, ou estão brigando por causa de mim, etc. Ou seja, pais e mães que brigam, que têm relacionamentos de inimizade, de contenda, é um péssimo exemplo para o filho, porque vai estar... assim, ainda que não fale, mas a própria maneira de agir vai mostrar, tipo assim, é uma pessoa que vai crescer não acreditando no amor. E isso cria realmente um vazio. Isso. Ou, né, como uns gostam de dizer, a síndrome do pai ausente. Ele até vai comentar sobre isso. Recordo que meus pais se distanciavam por um tempo e depois se reconciliavam. Música sertanejo, né? Veja, música sertanejo não é bom pro imaginário, tá? Só pra falar. Voltando a estar juntos. O que me causou muito dano emocional e espiritual. Claro. Fazendo eu crescer com grande vazio afetivo. Porque, se ele não vê o pai e a mãe se amando, onde é que ele vai tirar a segurança para ele ser amado? Porque todos nós queremos ser amados. E aqueles que deveriam amar eles ficam se brigando um entre outros, em vez de amar ele. Cria um grande vazio afetivo. Porque necessitei muito da figura paterna, que é essencial na vida, visto que outorga ao homem a segurança em si mesmo, virilidade, força e determinação para ser um varão. A figura paterna, ela representa, na família, a ordem. Né? Então, quem geralmente cresce longe do pai, cresce uma pessoa medrosa e insegura. Porque a segurança vem principalmente do pai. Porque a mulher é mais insegura por natureza. E assim, você não pode dar aquilo que não tem. Então, tipo assim, a mãe não tem muita segurança. A mãe busca essa segurança no pai. Né? Mas não tem o pai. Aí a mãe fica insegura e o filho não tem modelo de segurança. Ele acaba ficando um cara ou revoltado, ou medroso, ou tacanho. Né? Ou, assim, mas equilibrado e moderado dificilmente. Sobre meus pais, posso dizer que atualmente se encontram bem. Então, como é que ele entrou, né, nesse ambiente, né, homossexual? Novamente, vou fazer um adendo aqui, né? Embora, né, eu tô falando da homossexualidade porque eu tô usando o exemplo do Orvich. Mas isso vale para qualquer outro tipo de pecado de cunho que vai contra o sexto mandamento. Claro, né, o homossexualismo ele é mais grave
que os outros por ser contra a natura. Mas digamos que eles estão na mesma espécie de pecado. Eles diferem em gravidade. Então, isso que eu estou falando vale para... Então, ele vai dizer, né? Tudo começou na época de meus estudos, quando eu tinha 14 ou 15 anos. Embora ainda gostaria de mencionar que desde muito cedo já cometia pecados de impureza que foram aumentando cada vez mais por causa da pornografia que vi na adolescência. Por que ele está falando isso? Ele tem consciência hoje de que o fato dele ter se jogado na impureza abriu as portas para ele cair num pecado maior. Então é aquela coisa, um abismo vai chamando outro abismo. Né? Não existe, eu vou estacionar nesse pecado aqui. Geralmente, na vida espiritual não existe estacionar. O não progredir é regredir. E regredir não é que, eu fiquei parado. Não, você regride. Esse é o problema. Na vida espiritual é assim. Então, ele era impuro. Então, muito aqui, ele não fala isso, né? Mas aqui é uma coisa que é muito provável que aconteça para quem entende um pouco de psicologia. Ele tinha carência afetiva pela falta da figura paterna, né? Ele não via o pai dele, digamos, não era uma pessoa muito temperada, né? Tal. Não passava muita segurança para ele. Então, assim, muito da frustração dele, somado a essa cultura hedonista que a gente está, muito da frustração dele, ele tentava compensar buscando esses estímulos, né, na pornografia. Então, houve pessoas que me perguntaram se eu tive namoradas. E, de fato, as tive. Contudo, de repente, algo incomum aconteceu comigo. Porque um dia comecei a prestar atenção em um garoto de outra classe. Senti uma atração que não podia explicar de onde vinha. Tal como um fruto proibido. Olha, aqui ele está fazendo analogia. É um cara que realmente leu e foi estudar a fé. Quando o cara chega e fala tal como um fruto proibido, é uma referência cristã. Ou seja, ele já está educando o imaginário dele para os símbolos católicos. Então, tal como um fruto proibido, esse garoto me pareceu agradável à primeira vista. O que é isso aqui? Isso aqui é a realidade da sedução. Né? Da sedução demoníaca. Ou seja, ele te promete uma felicidade e não te entrega. Pareceu agradável à primeira vista. Então, ou seja, nós não devemos viver por impulsos. Só que assim, geralmente o pessoal que está atolado no vício da pornografia é impulsivo. Porque ele busca o consolo na busca da autossatisfação via pornografia, masturbação, essas coisas. Busca esse tipo de consolo, o quê? É aquela coisa do... Ele entra na filauça, na dinâmica da filauça. Fugir da dor, buscar o prazer, ele vira covarde. Existencialmente um covarde. Então, tô sentindo uma dor, vou me refugiar no prazer. E tal. E uma pessoa que vive assim, ela se deixa o quê? Guiar pelos impulsos. Né? Enquanto nós católicos, a gente tem uma coisa muito, muito importante, a vigilância. O que é a vigilância? A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo conosco mesmo. Né? E pessoas que estão geralmente afogadas nos pecados de impureza, elas são impulsivas. Por quê? Porque elas se habituaram a resolver os problemas da maneira errada. Eu estou com um problema, vou buscar o prazer autossatisfatório, ou seja, o prazer desordenado. E a partir dali começou toda a minha vida homossexual ativa, desperdiçando meu tempo em festas, tentando preencher minha sede de amor ao ter relação com homens, álcool e irresponsabilidade. Não obstante, isso aumentava ainda mais o meu vazio. Isso aqui é uma descrição existencial. Veja, ele desperdicei o meu tempo. Ou seja, foram coisas que ele fez que não levaram a lugar algum. E não levam a lugar algum. Esse é o problema. São atos desordenados. Só que ele estava em busca do quê? Do amor que ele sentia falta. Só que ele não sabia buscar esse amor. O imaginário dele estava completamente poluído. Seja com pornografia, seja com a cultura em volta, tal. Né? Então, tipo assim, o mundo tá dizendo que pra eu buscar a felicidade, tá lá, né? Tá na putaria, tá no sucesso, tá... Não, esses são tudo frutos proibidos. São sedutores, mas não vão te entregar a verdadeira felicidade. Aos olhos do mundo... Veja, o mundo é um dos inimigos do homem. Hein? Aos olhos do mundo, eu tinha tudo o que qualquer pessoa desejaria ter. Porque tinha dinheiro, beleza
Inclusive fui modelo e anfitrião de congressos. Parecia que o mundo sorria para mim por fora. Mas por dentro, quando chegava em casa depois do trabalho, me sentia só e depressivo. Não compreendia por que me sentia assim. Na época ele não compreendia. Hoje ele compreende. Por quê? Porque ele estudou. Ele se converteu, ele estudou. Hoje ele compreende. Assim, eu olho pro meu jovem, eu falo, né? O jovem tem que acabar. Aí a pessoa sempre chega e fala assim: mas tu já foi jovem? Não, mas eu afirmo com base, eu também fui jovem. O jovem é burro, pô. Alguns você já foi jovem. Então, era burro quando era jovem. Eu tô falando por experiência própria. O jovem tem que acabar porque ele tem que amadurecer. Aprender a ser gente. Vamos lá. Então, não compreendia por que me sentia assim. Pois tinha tudo. Tudo segundo o mundo, né? Esse é o problema. Mas me faltava o mais importante. O amor de Deus. Ele estava preso ao quê? Fama, sucesso, dinheiro, prazer sexual. Essas coisas. Isso preenche o homem? Não. Então, basicamente, né? Se você somar a família disfuncional que ele tinha, que o pai e a mãe viviam brigando, que gerou nele carência afetiva, mais o mundo que ensinou pra ele que a felicidade está na riqueza, tá no dinheiro, né? Como é que ia poder dar bom uma coisa dessa? Dificilmente, né? Dificilmente. Ele simplesmente foi arrastado, tanto pelo seu passado, né? Pela sua circunstância familiar, quanto pelos falsos valores do mundo. Ele simplesmente foi arrastado. Então, como é que foi o ingresso, né? Hoje compreendo que foram uma série de acontecimentos negativos que vivi no meu passado que me encaminharam para essa vida. Entre eles, a presença e tentação do demônio Asmodeus, que é o demônio da fornicação, da impureza, certo? Tá lá no livro do Tobias na Bíblia. Que a mulher ela casou 7 vezes, aí quando ia consumar o ato, o Asmodeu ela matava os caras. Até que ela casou com o Tobias, aí o Tobias, antes deles terem relação, aí o Tobias ficou cego, foi auxiliado pelo anjo Rafael, tá? Tem todo, é uma história bem legal. Mas assim, enfim, né? Ele chegou, não, vamos rezar pro Senhor, tal, né? Os caras já estavam preparando o caixão do Tobias ali, mas né, deu boa. Mas o que essa história da Bíblia quer mostrar, né? Que o Asmodeu mata. Na Bíblia ele matava realmente a pessoa, de corpo e alma matava, né? E para nós, né, quando a gente se deixa levar por Asmodeu, a gente morre espiritualmente. Se a gente não se arrepender e se confessar, é inferno. Certo? E não estou falando isso como moralista, tá? Estou falando isso como essa é a doutrina. Mas tem a esperança da confissão. A gente tem armas. Eu vou falar disso mais na frente, mas é isso, Asmodeus. Ou seja, existe, nesse mundo materialista, existe uma realidade que a gente ignora. E por isso que na segunda parte dessa palestra eu trouxe os apótegmas pra gente meditar sobre eles. Eu trouxe alguns apótegmas para o deserto. Porque essa realidade do demônio está sendo esquecida. Pô, como é que o Orbit, de repente, ele se relacionava com mulher, via pornografia, se relacionava. De repente ele se sentiu atrasando por um cara e se deixou levar por isso e entrou na. Será que não teve um empurrãozinho demoníaco? Ele dá a entender que sim. Por isso que ele culpa o Asmodeu. Pessoal, o Asmodeu me enganou, é isso que ele está falando. O Asmodeu me enganou. Asmodeus, que Deus o prenda. Que induz as pessoas a cair nesse pecado do homossexualismo. E não só do homossexualismo, né? Todos os 6 mandamentos. Conhece com perfeição a psicologia humana e, sabendo que a criatura humana tem em seu ser um abismo imenso de ser amada, sabe que quando um ser humano está vulnerável na parte psicológica, ou seja, no seu psique ou alma, é quando se encontra mais vulnerável e se torna terreno fértil para semear a semente do homossexualismo. Então, a pessoa está fragilizada na alma. No caso dele, a gente sabe, né, do histórico familiar, etc. Está fragilizado na alma. E ele vem com a sugestão.
vai por lá que vai dar boa. Só que o demônio mente, não vai dar boa. Mas ele seduz. Tal como o fruto proibido pareceu agradável à primeira vista. Então a gente deve agir vendo as coisas à primeira vista? Não, né? Não. O demônio Asmodeus, que Deus o prenda, assim, ele não conta isso, mas claramente ele estudou os padres do deserto. Que como marionetista habilidoso que é, puxa os fios da tua vontade quando cedes às suas tentações, deixando-te escravo de seus caprichos e torturas. Porque primeiramente te faz crer com engano em algo que não és. E depois joga com tuas emoções, fazendo-te pensar que tu és quem gera sentimentos homossexuais desde teu interior. Veja, isso é uma doença no nosso... Prestem atenção nisso. Por isso que eu para economizar terapeuta. Muito dessa farra woke que a gente vê hoje, né, esses movimentos identitários que a gente vê hoje, eles tomam o seu ser, o quem eu sou, limitando ele, a sua conduta sexual. Entendeu? O cara chega assim, quem que tu é? O cara diz, eu sou gay. Não, assim, isso tem a ver com uma condição sexual. Você não pode ser isso. Você é um homem criado à imagem e semelhança de Deus, e que Deus te chama para o céu, você vai aceitar isso ou não vai? É isso que tu és. E Deus te deu os talentos, te deu os dons, o que você faz com eles? Você é muito mais do que o seu sexo. Né? Ou você pega os movimentos negros, por exemplo. Né? A cor da pele. Tá, mas meu amigo, você não é a sua cor da pele, você é mais do que isso. Você é mais do que isso. Mas veja, o que o Asmodeus faz? Ele te limita a visão de quem tu és. Você passa a se definir pela sua conduta sexual, né, nesse contexto da palestra, pela sua conduta sexual. Você acha que o teu lado mais valoroso é você fazer tal e tal ato, praticar tal e tal ato. É uma ilusão demoníaca mesmo. Né? E ele mexe com as tuas emoções, e isso é interessante. O demônio, ele não tem acesso a nossa... Se a gente voltar naquele slidezão lá, tinha a parte que era o conhecimento sensível e o conhecimento intelectual. A parte do intelecto, o demônio não tem acesso. Ele influencia no intelecto, agindo no quê? Naquilo que eu chamei de imaginário. Agora, o nosso imaginário, o demônio tem muito acesso. O demônio tem muito acesso. Não. Então, ele pode plantar emoções na gente. Não é que ele pode, ele planta, pô. Isso que é a tentação. Ele sugere imagens, ele rememora imagens. Né? A sugestão do demônio, ela parte do imaginário. Para que o intelecto aprecie. Para que eu forme ideias, né? Para que eu tenha uma ideia ruim. Ele sugere no imaginário para eu criar uma ideia ruim e tentar concretizar ela. Na realidade, são influxos e mentiras que te fazem crer para tornar-te seu escravo e para que não tenhas controle sobre tua vida, de modo que nunca és verdadeiramente livre para obrar ou amar verdadeiramente. Então você tem que seguir essa cartilhinha política para você ser quem você é. Senão você não é quem você é. Senão você é um traidor da causa. Pô, mas... Como assim? Né? E aquilo que falamos na palestra anterior, a gente não cansa de repetir, sem moralismo aqui, é simplesmente a realidade doutrinal. O pecado escraviza. Esse é o problema. A primeira coisa que este demônio te rouba é a semelhança que tens com Deus. E essa semelhança é a dignidade de ser filho de Deus e de viver na liberdade de amar, presente nos verdadeiros filhos de Deus. Né? Então, qual que é o problema? O problema é o seguinte, a pessoa que é escrava dos pecados de impureza, sejam eles quais foram, elas amam mais o pecado, mais a impureza, do que a outra pessoa. A outra pessoa é o objeto para você conseguir o prazer que almeja. Então a outra pessoa ela é objeto, ela não é um fim. Então você não ama ela. Você dissimula um amor ali, né? É aquela coisa, né?
cara vai lá, chama no Tinder. Eles não vão direto pro motel. Não, vamos antes aqui passar no restaurante e tal. Joga um pouco de conversa fora. Mas o restaurante é só... O cara já tá querendo, né? Como o pessoal gosta de ir pro abate, né? Abate. Falou, bateu, tal, acabou. Vamos pra outra. Eu chegava, mas isso lá é vida? Um ato completamente desordenado. Um treco desse. Usou a outra pessoa pra conseguir... E às vezes a outra pessoa usa também. Geralmente porque as duas sofrem de carência afetiva, ou porque uma é vaidosa, a outra sofre de carência afetiva. Você sabe, sei lá por quê, pode ser. Mas relação ordenada é que não é. Esse é o problema. Em minha opinião, vai dizer o Horvitz, penso que quando o homem desconhece ou perde a dignidade de ser filho de Deus, tende a buscar a água viva, mais uma referência bíblica, ou seja, o amor no poço mais próximo que encontra, o qual, infelizmente, é o poço infernal, repleto de águas putrefatas, que conforme se vai bebendo, vai secando mais a alma e vai aumentando mais o desejo de ser amado. Então, a tua tortura, assim, você tenta... O vício faz o seguinte. Você não consegue sair dele. Quanto mais preso você fica nele, mais você sofre e menos força você tem para sair dele. E com essa dinâmica do vício, a gente já pode ter uma pequena ideia do que é o inferno. O inferno é isso, mas muitas vezes pior. O caminho do mal começa com uma sutil tentação, um consentimento e finalmente um ato. Tá aqui, esse é o caminho do pecado. Ele estudou espiritualidade. Tá? Porque é isso. O demônio vai lá e sugere. Faz isso que vai dar boa. Enquanto você está sentindo a tentação, não tem pecado nenhum. Muito pelo contrário, às vezes é muito louvável você resistir. O problema é quando você consente, é quando você começa a se mover para tentar concretizar aquilo. Quando você anui no pensamento. Tá bom, eu vou lá onde você quer. Esse é o problema. É o consentimento. Não é no sentir. Não é no sentir. É no consentir. Essa é uma lição muito... Você que é escrupuloso, economista e terapeuta. Sentir não tem problema. O problema é consentir. Enquanto você estiver lutando, você tá bom. Tá bom. Né? O problema está no consentir. Então você consentiu, vai se esforçar para que se torne em ato. Ou seja, você tomou a decisão, vou buscar executar. Certo? O caminho do mal é um caminho de loucura total que conduz à morte. Em que momento começaste a intuir que tinhas que deixar essa vida? É a pergunta, né? Aí agora ele vai começar a falar da conversão dele, né? Bom, devo dizer que eu nunca estive de acordo com a minha vida. Nunca estive orgulhoso dessa inclinação. Nem sequer festejava o orgulho, né? O tal do orgulho gay, né? Porque eu sabia que essa vida não era correta. Não obstante, me resignava e pensava que não tinha outra solução. Então vá. Em que momento começaste a intuir que tinhas que deixar essa vida? Bom, devo dizer que eu nunca estive de acordo com a minha vida. Nunca estive orgulhoso dessa inclinação. Nem sequer festejava o orgulho, né? O orgulho gay. Porque eu sabia que essa vida não era correta. Não obstante, me resignava e pensava que não tinha outra solução. Jamais tinha lido a Bíblia, nem pensava que meu comportamento era pecado. Novamente confirma a confusão que ele se encontrava. Né? Ou seja, ele intuía que o comportamento dele estava errado, mas ele não sabia que era pecado. Então, como ele não sabia que era mal, ele fazia, embora soubesse que não era correto, mas porque ele não tinha outra opção. Veja, como o Asmodeu reduziu ele a pensar que ele era aquilo, que o que definia ele era o homossexualismo ativo dele, ele realmente achava que não tinha outra solução. Certo? E veja, no caso dele, dá pra ver que, embora ele tivesse perdido, ele tinha um pouco de honestidade. O que a gente pode falar dos outros que vão para esses orgulhos? É uma outra maneira de reagir ao problema. É não aceitar que se critique o seu comportamento. Porque assim, como a pessoa ela realmente crê que ela é definida por aquilo que ela pratica, né, pelos seus atos, ou nesse caso, né, pelo seu pecado, o que define ela é o pecado, ela, em vez de sentir vergonha, o Horvitz ele meio que sentia vergonha aqui, certo? Ele não tinha orgulho daquilo.
Mas ele achava que era aquilo lá, não tinha como sair. Mas as outras pessoas, elas querem ter o quê? O orgulho disso. Como elas não têm vergonha, elas vão lá e querem se exaltar. É uma maneira de disfarçar a vergonha também. É tudo neurose, pô. Mas, tudo neurose existencial. Né? Mas você veja como pessoas diferentes reagem diferente. Uma vai lá dizer, não tem nada que eu faça, eu tenho orgulho disso, etc. Né? E o outro podia assim, não, eu vou continuar fazendo porque eu não vejo outra saída, tal. Mas acho que não, mas não me orgulho disso. Então um é mais envergonhado, mas também não deixa de fazer. E o outro é mais orgulhoso, é mais soberbo. E vai lá e vai em praça pública lá fazer todo... Né? A gente sabe como é que funcionam esses eventos. Né? Então ele diz o seguinte: eu fui a típica pessoa que dizia, creio em Deus e na Virgem, isso basta. Ou seja, o que é isso? Indiferentismo. E é uma grande incoerência de vida. Não, eu creio em Deus e na Virgem, mas eu vivo como se eles não existissem. Um câncer do nosso dia seculares. O católico de BG é assim. Na realidade, não ia na missa, nem frequentava os sacramentos. Tampouco orava. Porém, Deus me concedeu uma mãe santa que pedia a todo momento que eu mudasse. Que essa vida que eu levava não era boa. Ou seja, a mãe dela... A mãe dele orientava ele. Isso que é amor. Né? Tipo assim, filho, sai dessa vida, etc. Amando ele. Não aceitando. Voltando para a questão da aceitação. Ah, eu aceito meu filho. Não. Ela aceitava que era a filha dele, ela aceitava que o filho dele tinha esse problema, mas ela orientava. Converta-se, vamos para a igreja, etc. Né? Como mãe. Então a mãe dele, né, como boa mãe, não cansava, rezava pelo filho, orientava ele e tal. E ela, com muito amor, ele reconhece isso hoje, né, e caridade, me aconselhava. E eu, furioso, lhe dizia que ia continuar nessa vida para feri-la. Coisas que dizes quando estás em pecado mortal. Por quê? Porque o pecado mortal... Veja, o que é sabedoria? É Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo da sabedoria. Quanto mais longe de Deus, mais longe da sabedoria. Então você fala porcaria, até contra a sua mãe. Quando você está em estado de pecado mortal. Você está afastado de Deus. Então você fala bobagens. Né? Aí você fala, tem muitas pessoas que não são católicas e tal, mas elas são inteligentes, elas são eruditas. Porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Se você não tem temor de Deus, você não tem sabedoria. Porque você tem um outro tipo de sabedoria que se confunde com erudição, com coisa culta. Você tem uma capacidade intelectual. A sabedoria aqui é a sabedoria dom do Espírito Santo, meu amigo. Né? Para que o homem, a sabedoria necessária para que o homem se oriente para atingir seu fim último, que é o céu. Né? Então, a sabedoria, tipo assim, tem uma frase na Bíblia, né? A sabedoria humana é tolice para Deus. É tolice para Deus. Né? Então, é dessa sabedoria que a gente fala. Outro nível de sabedoria. Sabedoria infusa, dada pelo Espírito Santo. Bom, em outras palavras, minha mãe nunca esteve de acordo com minha vida homossexual. Nunca iria aceitá-la, mas me amou como filho seu que sou. Certo? Como todo ano tinha o costume de ir com minha mãe na Semana Santa às procissões e também no Natal, íamos à igreja e a acompanhava só para agradá-la. Não obstante, ela sempre me falava de Deus e da Virgem Santíssima, e isso fazia com que eu sentisse em meu coração que eu tinha que mudar de vida. Mas não podia. Não tinha forças. Tentava dominar-me, mas caía na impureza e flertava com rapazes. Ele até tomava ele recebia uma graça atual. Ele até tomava resolução, mas logo em seguida ele caía. Ele estava fraco. Por que ele estava fraco? Vou adiantar um pouco. Ele estava fraco porque, assim, quando a gente tenta dominar esses prazeres de impureza com a própria força, geralmente não dá bom. Porém, quando vem uma graça forte dele, em que ele coloca o amor de Deus em primeiro lugar, aí ele consegue. A gente já vai ver isso. Então tem muita gente que chega assim, eu tento, mas eu recaio, tal. Ele vai dizer numa das entrevistas que ele não teve o problema da recaída. Quando ele se converteu, ele realmente nunca mais voltou a cometer aquele tipo de pecado.
Mas assim, ele fala assim, tentava dominar-me, ou seja, o centro estava nele. Ele tentava dominar, mas não conseguia. Fraco. Aí quando ele botou o centro em Deus, Deus me dá força para me dominar, aí ele conseguiu. Então, a graça, a castidade, já adiantando, a castidade é um dom de Deus. Tem que pedir para ele. Senão é muito difícil mesmo. Qual foi o momento crucial no qual tomou a decisão de deixar o pecado? O momento decisivo foi aos 25 anos, quando nasceu meu sobrinho Gabriel. E pouco depois de nascer, ficou doente, ao ponto de achar que iria morrer. Eu me derrubei por completo, pois não podia suportar vê-lo nesse estado tão deplorável de saúde. E ali foi quando tive uma iluminação interior. Orei ao Senhor e à Virgem, pedindo-lhes pela saúde de meu sobrinho. E de repente, em meu interior, ouvi uma voz que dizia a mim: esta é a última oportunidade que te dou. Muda de vida. Olha aí a aceitação de Deus, né? Como é que... A misericórdia de Deus tá aí, ó. Isso é misericórdia. Muda de vida. Nós já vamos falar da misericórdia mais à frente. A partir de então, me arrependi de coração da minha vida homossexual ativa. Fui à igreja, confessei-me e devo dizer, irmãos, entre lágrimas, que jamais experimentei uma paz tão grande. O perdão de Deus, o amor de Deus no sacramento da confissão foi brutal. Nesse momento me senti amado, o que eu tanto desejava. Ou seja, ele buscou amor em vários lugares, ele encontrou na confissão. Por quê? Porque ali Deus realmente tocou ele. A alma dele, ele foi preenchido. O Espírito Santo estava fora dele. Ele se confessou, o Espírito Santo entrou, sentiu uma paz. E, opa, eu sou amado. Me senti em casa. Tinha uma paz e uma alegria em meu coração que não é possível descrever com palavras. Eu sei mais ou menos o que ele está falando, né? Porque eu também vim do mundão aí, né? Quando a gente faz a confissão, quando a gente se converte, faz essa confissão aí, geralmente o Espírito Santo dá uma graça que vem junto com consolação sensível. Né? Não é sempre também, mas geralmente o Espírito Santo dá essa consolação sensível. O que importa é o seguinte, né? O padre fala assim: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você está arrependido com o procedimento, foi válido, independentemente do que você sentiu ou não. Mas para quem está no início, Deus manda consolação sensível. Deus educa, Deus é pai, ele educa, né? Então ele tem que dar um incentivo sensível ali. Mas depois ele quer que você não ame para se sentir bem, ele quer que você ame de maneira mais madura. Né? Aí ele tira isso, que é o período que a gente chama de aridez espiritual. Ou seja, aquelas consolações que a gente sentia no início da conversão, a gente para de sentir. E aí a gente tem que continuar com Deus, por quê? Porque Deus é bom, não porque Deus está me recompensando. Existem essas nuances da vida espiritual. Mas vamos lá. Mas geralmente no início Deus dá esse tipo de consolação sensível. Assim. A felicidade que eu experimentei naquele dia é inarrável. Quando eu descobri esse amor divino de Deus, de Jesus, que preenchia todo o meu ser, todos os meus vazios e feridas, eu quis para sempre esse amor. E queria ser fiel e renunciar a mim mesmo para amá-lo, servi-lo e adorá-lo. Veja, mudou. Tentava dominar-me e não conseguia. Agora, eu quero amar, servir. Ou seja, virou Deus a preocupação inicial dele. Aí ele conseguiu. Quando eu descobri na Bíblia que era um pecado terrível, ou seja, comecei a estudar, isso é importante. Né? Chorei muito e fiz e ainda faço penitência pelo dano que causei ao Sagrado Coração de Jesus. Então veja, não é tanto dano a ele, que ele já narrou, que ele sentia depressão, sentia tristeza, sentia solidão. Mas o que estava machucando mais ele era o dano que ele fez a Jesus. Novamente, Deus no centro. Olha que conversão profunda ele teve. E desde então, estive buscando formação, pois desejo conhecer mais da igreja, amar a Deus e a Virgem Santíssima, fazer devoções, ir à missa e, sobretudo, pregar para todo mundo o milagre que Deus fez em minha vida. Meu sobrinho Gabriel tem agora 4 anos e o amo. Deus o enviou para a minha conversão. Bendito seja Deus. Olha que linguagem católica isso. Olha que linguagem católica. Então, eu quero amar a Deus. Aí a gente volta para Santo Agostinho. Só se ama aquilo que se conhece. Preciso estudar. Preciso estudar. Não é sentimento. É saber, é conhecer. Como não recair? Aí ele vai naquele problema, né? Para a glória de Deus, a partir desse momento, que acabo de contar, foi simples não recair. Porque muito me ajudou o Espírito Santo, que me deu tanta força
e me preencheu tanto de seu amor que tinha medo de voltar a essa vida que me causava repugnância e asco. Ele passou a odiar o pecado. Como o pecado ofende a Deus, ele passou a odiar o pecado. Aquilo que ele gostava, aquilo que ele amava antes, ele passou a odiar. Também o Senhor me libertou da escravidão da pornografia. Em outras palavras, tive uma libertação muito grande. Esforcei-me muito da minha parte, levei a conversão muito a sério. Isso não é mágica, tá? Então, ele começou a estudar, ele começou a praticar devoção, começou a buscar os sacramentos. E Deus foi dando força. Porque o que a graça faz na nossa alma? Ela ilumina a nossa inteligência e dá força para a nossa vontade. Para quê? Para que a gente não tenha mais tentação? Não, para que a gente vença a tentação. Esse é o ponto. Quando a gente está falando da impureza, é combate. Não tem outro jeito, é combater. Todo mundo, mais ou menos grau, sofre desse problema, porque o demônio está aí para assaltar todo mundo. E a gente tem que lidar com ele. Como? Combate. Então, levou a sério para não mais ofender a Deus, pois já sabia que era um pecado abominável. De modo que aprendi a rezar o rosário diário e me consagrei à Santíssima Virgem com os 33 dias de São Luís Maria Grignon de Montfort, para que ela tomasse o controle de minha vida. E a Rainha do Céu se fez presente em minha vida e me ajudou a viver em castidade, em pureza e em renúncia a mim mesmo, e me protegeu do demônio que andava como um leão feroz, pois me molestava pelas noites com ruídos terríveis. Ó que linguagem católica aqui. Me insultava ao ouvido dizendo impropérios e insultos que não vale a pena mencionar. Inclusive em sonhos também me atormentava, recordando-me de meu passado. Estava muito furioso porque me perdeu. Ou seja, o demônio continua enchendo o saco dele, botando imagens no imaginário dele, né? Dos pecados que ele fez no passado e tal. O que fazer diante disso? Ele não ensina, mas geralmente o que você faz? Você chega assim, não, legal, demônio, eu realmente fiz isso, já me arrependi, Deus já me perdoou, tá de boa. Você não tem que ficar também se preocupando muito com isso. Se Deus te perdoa, meu amigo, segue em frente. Segue em frente. Tem muita gente que se perde nisso, porque, não, eu confesso meus pecados, tal, mas eu não paro de pensar neles, tal. E eu tento afastar, mas não consigo. Geralmente, quando você tenta afastar e não consegue, é porque a ação vem do exterior, né? Ou seja, tem um elemento preternatural aí te jogando essas imagens. Então você tem que resistir a elas. Mas não resistir de maneira desesperada. Resistir confiante, do tipo, não, tá, beleza, cara. Deus já me perdoa. Isso é o que interessa. E ele vai lá, te molestando, te enchendo o saco e tal, e você, não, mas Deus já me perdoa. O que importa é Deus, etc. E vai resistindo. Claro, é mais fácil falar do que fazer, mas é isso. Veja, a gente deveria aprender esse tipo de coisa, na minha opinião, na crisma. Porque na crisma a gente recebe, né, o óleo ungido para aumentar, digamos, a influência do Espírito Santo, a força do Espírito Santo em nossa alma, né, para a gente se tornar soldado de Cristo. Só que hoje em dia, nas crismas, o pessoal se crisma sem saber combater. Não tem como dar boa. E um dos pecados que mais assalta o nosso tempo são os pecados de impureza. Então devia ter uma atenção muito especial a esse tipo de pecado. Mas onde é que a gente está? A gente está no problema da psicologia humanista. Acolhida, aceitação, acolhida, escuta e aceitação e tal. Não, tem que ver, não é mais pecado, não se penitencia tanto e tal. E a gente tem que se fortalecer para o combate e o pessoal fica passando pano para os nossos pecados. Bom, agora minha vida pertence ao Senhor, sou filho de Deus. Minha vida está escondida em Cristo e eu morri para o pecado pela graça de Deus. E aí as dicas que eles dão para perseverar na castidade, né? Ir à missa e comungar, né? Por isso também a confissão. Adoração ao Santíssimo, pelo menos 1 hora na semana. O Santo Rosário diário. Ter consciência de que tudo é graça e misericórdia de Deus. Esse dado é importante. Ou seja, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou bom. Não. É graça e misericórdia de Deus. Ter consciência do combate espiritual. Contra nós mesmos, contra o mundo e contra o demônio. Por isso a vigilância é importante. Agir como se tudo dependesse de nós, sabendo que tudo depende de Deus. Certo? Ele vai falar mais coisas na entrevista, né, mas o importante para a questão dessa palestra aqui, para dar uma esperança, para dar uma orientação de um caso concreto, né,
voltando, né? Pô, ele estudou, tanto ele estudou que ele fala de maneira católica do problema dele. Ele não fala de maneira confusa. Ou seja, ele tem clareza. Pô, eu errei. Ele tem clareza da misericórdia de Deus. Ele tem clareza do caminho que ele tem que seguir para chegar no céu. E aí ele se orientou. E cada vez mais ele vai estudando, cada vez mais ele vai se aprofundando. E cada vez mais ele vai tentar aumentar a sua intensidade, né, no amor de Deus, aproveitando a graça. Né? Aí, quando ele vai finalizar a entrevista, né, o entrevistado pede para ele dar uma mensagem aí para as outras pessoas. Né? Ele diz: querido irmão homossexual, Jesus te ama muitíssimo. Ele sabe o que sofrestes e o que sofres. Só te pede que te arrependas de ter relações com homens, que guardes a castidade com sua graça e que não faças ninguém cair em pecado, que lhe entregues tua vida. Ou seja, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Veja que ele falou lá, eu renunciei a mim mesmo. Renuncie a si mesmo. Não siga os desejos do teu pecado. Por causa do pecado original, a gente gosta do pecado, mas renuncie ao seu desejo, confie em Jesus. Ele vai te dar graça para você vencer isso aí. Esta cruz da renúncia de negar-se a si mesmo, com a graça, é o que te levará direto ao céu, meu irmão. Muito ânimo. Deus vos abençoe a todos e a Virgem. Rezai por mim, por favor, para que eu seja perseverante e resista ao demônio até o fim e alcance a vida eterna. Vamos para a segunda parte da palestra, que é a seguinte. Como é que... Vamos lá. O que são os apótegmas do Padre Deserto? São pequenas anedotas, por assim dizer, né, em relação aos padres, geralmente abades, né, do monaquismo do início lá da igreja. Né? Inclusive o Santo Antão, que era amigo do Santo Atanásio ali, né, estamos falando do século IV, né, é considerado o pai dos monges. Né, tal. Depois veio o São Bento, né, que né, fez uma regra, etc. Então, toda essa tradição monástica, né, dessas histórias, desses exemplos, dos ditos desses padres, né, estão em livros que se chamam apótegmas. Você acha aí na internet e tal. Inclusive, eu estou estudando eles para fazer um curso sobre eles, então eu peguei uma parte aqui, né, mais ou menos do que vai ser, né, esse curso. Claro, temos que contextualizar. Eles estão na vida monástica. Nós aqui estamos no mundo. Então, não dá para imitar ipsis literis o que eles fazem. Mas, como eles são exemplo de santidade, a gente pode se inspirar nele para melhorar a nossa vida aqui. Então, sempre na medida do possível e com prudência. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, a história, né? Do Santo Antão, claro, né? Amigo do nosso Santo Atanásio e nosso patrono, né? Vamos lá. Disse o Abantão: penso que o corpo tem movimentos carnais que lhe são inatos, mas são sem efeito se a alma não lhes dá consentimento. Novamente, o problema não é sentir. Tipo assim, a alma ela tem movimentos carnais, então a tentação pode vir seja da nossa alma desordenada pelo pecado original, seja pelo demônio ou pela tentação do mundo também. Pode vir por esses três inimigos. Mas vai ser sem efeito se a gente não consentir. Santo Antão já falava isso. Indica somente no corpo um movimento sem paixão, por assim dizer. Até tem paixão, mas assim, não vai ter efeito. Né? Mas outros movimentos provêm da alimentação e do aquecimento do corpo pela comida e bebida. É assim que o calor do sangue excita o corpo para a ação. Por isso diz o apóstolo: não vos embriagueis de vinho, que é forte de luxúria. E também no Evangelho o Senhor admoesta aos discípulos, dizendo: guardai-vos a vós e temei que vossos corações não se inebriem na luxúria e na embriaguez. Mas há ainda outra espécie de movimentos carnais entre os que militam na vida monástica. Eles provêm das armadilhas e do ódio dos demônios. Não só na vida monástica, né? Na nossa também. É necessário saber, portanto, que há três espécies de movimentos carnais: os da natureza, os da abundância de alimentos e os últimos, os demônios. Aí você já vai dizer assim: tá, mas o que a embriaguez, seja pela bebida ou pela comida, interfere na luxúria? Ou seja, os padres do deserto tinham muito claro: a gula prepara, facilita a luxúria. Por quê? Qual que é o problema da luxúria? Geralmente é um problema, geralmente, para falar modernamente, de ansiedade. Então, eu tenho uma frustração aqui, né?
Eu tenho uma dor, uma frustração, e eu tento compensar ela buscando prazer desordenado. Tem gente que busca esse prazer no alimento, certo? Então, ou seja, você não está fortificando a alma, você não está mortificando, né, o seu corpo. Você está se deixando levar pelo... Você está sempre querendo a vida mansa. E para a gente ter o autodomínio, a gente precisa ter um pouco de mortificação. Não aquelas mortificação heróicas, extremas. Calma. Muito cuidado nisso. Mas alguma mortificação a gente tem que ter. Por isso a importância da quaresma, por exemplo. Que é o momento que a gente aumenta a nossa penitência. Né? Mas veja, a gula, ela facilita o pecado de luxúria. Porque ambas estão ligadas ao prazer. Aí você chega, comer é ruim? Não, comer é bom. Né? Fazer sexo é ruim? Não, fazer sexo é bom porque sem ele a gente não reproduz. Mas você tem que comer de maneira ordenada, ou seja, com a temperança, e você tem que fazer relações sexuais com a temperança também, ou seja, dentro do contexto familiar no matrimônio. Que é para gerar filhos e famílias, né? O sexo serve pra... Qual que é o fim do sexo? O fim primário é a geração de filhos. O fim secundário é a união do casal e o fim terciário, né? É o alívio da concupiscência. E existe uma hierarquia entre eles. Eu fiz uma relação, teve filho pecaminosa? Não, tem a unitiva, mas você jamais pode separar uma da outra. Que é o que o mundo moderno fez e tá essa putaria aí. Né? Mas veja, uma coisa é comer ordenadamente. Ter relações sexuais no matrimônio ordenadamente. E outra coisa é o desordenadamente. E a luxúria, ou seja, a gula e a luxúria, que são desordenados. O apótegma do João Cassiano, né? Disse o Abba Cassiano: isso nos ensinou o abade Moisés. Não é bom ocultar os pensamentos, mas revelá-los a anciãos espirituais e com espírito de discernimento. O que é discernimento aqui, né? Discernimento é outra palavra que os pastoralistas modernos deturparam. Discernimento é saber separar o bem do mal. Tá? Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Né? E não a anciãos que são apenas em idade. Né? Então, por exemplo, primeiro conselho do abade Moisés. Assim, o demônio, o Asmodeu vai nos perturbar. Não tem como, ele vai. Quem pode nos ajudar? Anciões com discernimento. Ou seja, pessoas mais experimentadas, que realmente, né, têm zelo espiritual. Tá? Não porque tem idade, porque pode receber um mau conselho aí, que é o que a gente vai ver. Com efeito, ao se fiar somente na idade, muitos monges disseram os pensamentos a pessoas inexperientes. E em vez de serem curados, caíram no mais profundo desespero. Que é aquela queixa inicial que a gente tá... Veja, desde quando existe essa queixa aí de... tô com um problema aqui, né, a impureza tá me atacando, o que eu faço? E aí ele recebe um mau conselho, ou um conselho atravessado. Isso existe desde quando? Tá presente até no monaquismo, gente. Disse ainda, o irmão era cheio de zelo na observância, mas veementemente atormentado pelo demônio da fornicação. Ele foi encontrar-se com o ancião e lhe revelou seus pensamentos. Ao contá-los, o ancião, a quem faltava o discernimento, indignou-se e lhe disse, miserável, quem tem semelhantes pensamentos não é mais digno de vestir o hábito monástico. Duro, né? Ao ouvir tais palavras, o irmão, desesperado, abandonou a cela para retornar ao mundo. Mas, por providência de Deus, encontrou o Abba Apolônio, que, vendo-o perturbado e exaurido de tristeza, lhe perguntou, meu filho, qual a causa dessa tristeza? Nada lhe respondeu o outro, tamanha era a sua vergonha. Mas como o ancião o cumulava de perguntas para saber a causa, ele terminou por confessar, pensamentos de fornicação me atormentam. Deles falei para um ancião, segundo ele, já não me resta esperança alguma de salvação. Fiquei desesperado e retornarei ao mundo. Em resposta, o Abba Apolônio, como um médico sábio, começou a animá-lo e a exortá-lo insistentemente. Meu filho, não te espantes com teres tais pensamentos, nem te desesperes de ti mesmo. Eu mesmo, nesta minha idade e com os cabelos brancos, sou fortemente turbado por pensamentos desse gênero. Não te desanimes, portanto, por essa febre.
a qual não é curada tanto pelos esforços humanos, vimos isso, quanto pela misericórdia de Deus. Por agora, só te peço isto. Retorna à tua cela. Cela é o quarto do monge, né? Ou seja, não vai pro mundo, volta lá. Vai lá rezar, meditar. Assim fez o irmão. Ao deixá-lo, o abade Apolônio dirigiu-se à cela do ancião que tinha feito o irmão cair em desespero. Ele ficou do lado de fora e pôs-se a suplicar a Deus com lágrimas, dizendo: Senhor, vós que suscitais as tentações para nosso proveito. Por que Deus que... Veja, a tentação nos deixa... Vem a tentação, a gente tem que combater ela. O que acontece? A gente fica mais forte. É por isso que Deus permite a tentação. É só a gente não consentir. Né? Vamos lá. Para nosso proveito. Afligir este ancião com a guerra que o irmão sustenta, para que, tentado na velhice, aprenda por experiência que os anos não o ensinaram. Para, enfim, tenha ele piedade dos perturbados com tais tentações. Terminada a oração, ele viu um etíope de pé junto à cela, atirando flechas contra o ancião. Assim ferido, logo se pôs a correr de lá para cá, como um homem bêbado. Já não suportando mais, saiu da cela e, traçando o mesmo caminho do jovem monge, aprestava-se para retornar ao mundo. Aquele cara que diz, você não serve mais para ser monge e tal. Né? O Apolônio foi lá, rezou, falou, Senhor, dá uma lição nesse cara aqui. Aí ele passou a ser tentado com a mesma força que aquele irmão estava sendo. E aí ele ia voltar para o mundo. Mas Abba Apolônio, compreendendo o que se passava, foi a seu encontro e lhe disse, ao se aproximar dele, aonde vais? E qual é a causa da turbação que te domina? Mas, sentindo vergonha, porque o santo sabia de sua desonra, nada respondeu. Mas lhe disse Abba Apolônio, retorna à tua cela e doravante reconhece a tua fraqueza. Considera no fundo do teu coração que o diabo te ignorou ou te desprezou até agora, porque não tivesse sequer o mérito de travar combates contra ele, como os homens virtuosos. Que digo eu? Combates? Tu não pudeste suportar seu ataque um só dia. Isso te sucedeu porque, ao receber um jovem homem atormentado pelo nosso inimigo comum, em vez de ungí-lo para combate, levaste-o ao desespero, esquecendo o mandamento sapiensíssimo que ordena: socorra aos ameaçados pela morte e não recuseis salvar os que sofrem o suplício. Tu esqueceste também esta palavra do nosso Salvador? Não quebres o caniço rachado, nem apagues a mecha ainda fumegante. Ou seja, o que é a mecha fumegante? O vigor da batalha, né? Não desanima a pessoa para a batalha. Você tem que... Né, não apaga essa mecha. Tem que batalhar. Ora, ninguém suportaria os ataques do inimigo, nem apagaria os ardores da natureza, se a graça de Deus não protegesse nossa fraqueza humana. Olhemos a ele insistentemente, para que sua providência benfazeja arrede a flama que te enviou. Pois é ele quem nos envia o sofrimento, e também ele quem nos santifica. Ele fere e sua mão cura. Ele humilha e depois levanta. Ele dá a morte e revivifica. Ele faz descer a morada dos mortos e fá-los subir novamente. Dito isso, o ancião pôs-se em oração e se viu logo livre das tentações. Ato contínuo. O abade Apolônio lhe aconselhou a pedir a Deus a graça de uma língua instruída, para saber em que momento é necessário abrir a boca para dizer uma palavra. Então, ambientes moralistas, no mau sentido, né? No sentido pejorativo da palavra, como eu falei no início, né? Causa muito mal. Né? E geralmente qual que é o problema disso? Faltou compaixão. Então, esse ancião, provavelmente, sei lá, por algum desígnio de Deus, ele não chegou a ser tão tentado assim na luxúria. Porque existem outras, né? Às vezes o demônio pega mais pela vaidade, às vezes mais pela inveja. Nem todo mundo é tentado pela luxúria. O demônio sabe jogar. Às vezes quando... Então, assim, como ele não sofreu tanto desse pecado, assim, tipo assim, ele dominava bem a luxúria, esse irmão, ele menosprezava os que não dominavam. Só que assim, a vida espiritual não é a mesma para todo mundo, não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Pelo menos saiba que a batalha é difícil e encoraja quando alguém vier, ainda que você não teve esse tipo de ardor de batalha. É essa a grande lição, né, que a gente pega desse apótegma. Ou seja, a partir do momento que aquele senhor experimentou que tipo, olha aí, tu não aguentou um dia só, um dia aí já tá
Já tá fraquejando, já quer voltar pro mundo um dia desse tipo de tentação? Seu fraco. Ora, se você é fraco, com que direito você fica desanimando o irmão? Mais ou menos isso. Essa foi a lição que o Abade... Então, não é na base do carteiraço que a gente ajuda as pessoas quando elas vêm confessar as suas dores. Certo? Porque quando elas vêm confessar as suas dores em busca de auxílio, elas já estão dispostas a ser ajudadas. Elas não são aqueles caras malucos lá, orgulhosos do orgulho e tal. O pessoal raivoso, que está realmente cego de ideologia. Esse pessoal aí, eles não estão querendo escutar. Agora, quando a pessoa vem te pedir ajuda, ela está aberta para receber ajuda, você não pode expulsar ela assim e desesperar ela. Outro. Interrogaram Abba Ciro de Alexandria acerca dos pensamentos de fornicação. E ele respondeu desta maneira: se não tens tais pensamentos, não há esperança para ti. Pois se tu não tens pensamentos, é porque comete os atos. Olha aí. Isso aqui me lembrou aquela história do padre Paulo Ricardo, né? Que ele chegou e falou assim... Padre Paulo, não sei o que tal. E as tentações? Não, eu não sinto tentações. Eu sou casto. Aí o padre Paulo Ricardo, não, meu amigo, você não é casto. Você é um repolho. Todo mundo sofre esse tipo de tentação. Ainda que não seja como eu falei, ainda que não seja da luxúria numa grande intensidade, algum tipo de tentação sofre, pô, não tem essa. E na vida monástica, então, né, porque o pessoal tá realmente tem uma vida muito mais mortificada que nossa, pô, o demônio tá muito mais atiçado lá nos mosteiros do... Mas enfim, aí ele fala isso. Explico-me. Se alguém não tem mister de lutar em pensamento contra o pecado, nele resistir com toda a alma, significa que pecou corporalmente. Ou seja, ele está saciado. Porque, assim, você está sendo tentado, tal, daí você lá cometeu o pecado. Você sente um alívio, entre aspas, nesse momento, você até pode sentir um alívio. Porque você se saciou. A que custo? A custo de cometer um pecado, um ato desordenado, de se viciar, perder liberdade, perder dignidade, né? Fazendo um gancho com a palestra passada, etc. Né? Ou seja, na verdade, você fraquejou. É isso. Então... Então, porque quem peca com o corpo não é molestado pelos pensamentos. Um ancião interrogou ao irmão: não tens o hábito de conversar com mulheres? Respondeu o irmão: não, são pinturas antigas e novas que me causam os pensamentos e me perturbam com lembranças de imagem de mulheres. O demônio tem acesso ao nosso imaginário. Novamente. Ele vai lá e puxa. Ó, aquele quadro que você viu, aquela peça, aquele filme. Ele puxa essas imagens e vai, e trabalha. Tá fazendo o trabalho dele lá. A gente tem que combater. Disse-lhe então o ancião: não temas aos mortos, mas foge dos vivos. Isto é, do consentimento e do pecado em ato. E sobretudo te dedica principalmente à oração. É o resumo da palestra aqui, né? Esse apotegma resumiu a palestra. Mais um. Um irmão era atormentado pela fornicação. A luta em seu coração era como um fogo que ardia dia e noite. Ou seja, a tentação forte. Mas o irmão combatia para não consentir em seu pensamento. E muito tempo depois, a tentação desapareceu, pois não pudera vencer a hipomoné. O professor Cláudio gosta de usar essa palavra, hipomoné, né? Que é assim, a constância, a paciência, a persistência, né? Perseverança e tal, do irmão. E em seguida chegou o repouso em seu coração. Que esse repouso aí a tradição monástica chama de exíquia. Que é como assim, uma paz na alma. Claro, quando eu estou combatendo, né, minha adrenalina está mil, eu estou no combate. Venci a guerra, o que acontece? Paz. Isso acontece na nossa alma. Então vai haver um prêmio para essa luta. Vai haver um prêmio. Agora, como é que eu vou falar isso para um homem moderno que ele não quer se incomodar? Vive em fast food, não quer se mortificar, só quer comodismo e tal. É difícil. Então, ele cai na impureza fácil. O demônio nem precisa fazer... Tipo assim, quando você tá muito atormentado pela fornicação, assim, que tá ardendo, é sinal que o demônio tá te levando a sério, pô. Última apótegma para encerrar a palestra. Outro irmão era combatido pela fornicação. Durante a noite, levantou-se e foi até a cela de um ancião, a quem revelou seus pensamentos.
O ancião o consolou. Reconfortado, o irmão retornou à sua cela. Mas eis que o combate novamente se incendiou sobre ele, e de novo foi ver o ancião, fazendo isso várias vezes. Mas o ancião não o desencorajava, antes o esperançava com a utilidade da tentação e lhe dizia: não cedas ao demônio, não te deixes levar, senão que, ao contrário, a cada ataque do demônio vem me encontrar, e o demônio abatido vai se distanciar, porque nada repugna tanto ao demônio da fornicação quanto a revelação dos seus ataques. Nada, contudo, o regozija mais que o ocultamento dos seus pensamentos. Ou seja, você querer fingir, assim, você querer fingir que é um repolho, pra usar aqui, né? Não vai dar boa. Não finge. Claro, não estou dizendo que a gente tem que falar abertamente das nossas tentações. Existe diretor espiritual, isso. Existe os amigos mais experimentados, mais sábios, para dar conselho e tal. Existem pessoas apropriadas para isso. Né? Mas assim, você buscar ajuda para esse tipo de combate é importante. Você não está sozinho. Porque assim, às vezes as pessoas pensam assim, elas sentem vergonha porque elas pensam, isso só acontece comigo, tá? E quando vai ver, acontece com todo mundo. Isso é normal. Isso é normal. Pelo menos para quem começa a levar a vida espiritual a sério, tem certas coisas que você vai ver, isso realmente acontece. Claro, quem tá no mundão, é aquela coisa, como eles já estão tudo satisfeitos no corpo, eles estão tudo anestesiados, então eles não conseguem perceber essas nuances aí. Né? Mas para nós que a gente não quer cair no pecado, que a gente não é escravo do pecado e não quer cair, é sempre um combate. Em 11 investidas, o irmão fora abrir-se com o ancião, e na última vez lhe disse: Aba, sê caridoso e dize-me uma palavra. Respondeu-lhe então o ancião: tenha confiança, meu filho. Se Deus permitisse que os pensamentos que assombram minha alma fossem a ti, não os suportarias e descerias para as profundezas. E por causa da grande humildade do ancião que falava dessa maneira, a luta do irmão se apaziguou. Então não é só eu que sofro isso. O senhor também sofre. E o senhor que sofria tinha compaixão dele, porque ele sabia que era difícil. Ao contrário daquele primeiro exemplo. Ao contrário do moralismo acusador. Considerações finais. Então, nesse mundo hedonista e hipersexualizado, não podemos nem tomar atitude de laxismo, né, o culto à putaria, nem de moralismo condenatório diante de alguém que sofre. Que sofre e está buscando ajuda. Nesse caso, o laxismo e o moralismo condenatório são oposições sem superação. O primeiro finge que o problema não é problema. E quem liberta é a verdade, não a mentira. Então, o fingimento é uma mentira. Então, não vai resolver nada. O segundo é fonte de desespero. A pessoa vai pensar, não tem como sair disso. Se não tem como sair disso, vamos seguir a vida. Não, tem como sair. Né? Sendo a impureza ou fornicação um combate inevitável nesse vale de lágrimas, a atitude é de animar o irmão para este combate em espírito, não de aceitação. Show, semanística de Carl Rogers. Mas de misericórdia. Troca aquela... Vamos acolher? Vamos acolher. Vamos escutar? Vamos escutar. Vamos escutar. Era o que os monges pediam ajuda dos seus anciãos. E os anciãos escutavam e encorajavam. E aí o que o ancião aceitava? Não, o ancião que agia com misericórdia. Ou seja, né, tem a imagem do poço ali. Por quê? Porque tipo assim, não, beleza. Você tá... você realmente tá fundo aí no poço. Mas eu vou te ajudar a sair dele. Faz força aqui que eu te puxo daqui. Ou seja, com o combate. A misericórdia é ajudar a fazer a pessoa sair do poço. Não é simplesmente a aceitação. Mas tu orienta pra onde? Não. Acolho e escuto. E aceito. Tá aí depois. Não, é isso. Não, misericórdia. Tirar a pessoa da miséria. Reconhecer a miséria do outro. E ajudar a tirar essa pessoa da miséria. Deus faz isso conosco porque Ele manda a graça. Porque o Espírito Santo tá em nossa alma e dá as forças pra gente resistir ao pecado. Certo? Bom, espero que essa palestra tenha ajudado aí as pessoas, né, que sofrem desse problema. Né? E o que eu posso dizer? Né? Faço das minhas palavras as palavras dos abades, né, dos padres do deserto. Coragem, irmão. A recompensa depois... Aqui é combate, é luta. A recompensa depois vai valer a pena. Não se deixe enganar pelo demônio. Seria isso.
Viva Cristo Rei!